Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a memória de São João Bosco, Dom Bosco, que tem tanto a ver com a evangelização do nosso Mato Grosso. Todo o século XX foi marcado pela evangelização dos salesianos aqui em nossas terras cuiabanas. E por isso, para nós, é uma grande alegria celebrar esse grande santo. São João Bosco foi pai e educador da juventude, mas a necessidade que ele tinha e sentia como vocação divina de educar a juventude, desde o seu famoso sonho dos 9 anos de idade, quando ele viu, Jesus e a Virgem Santíssima, que ensinaram para ele como ele deveria convencer os seus amiguinhos, meninos que blasfemavam, que faziam coisas feias, etc. e tal, como é que eles poderiam ser transformados em mansos cordeirinhos. Desde aquele primeiro sonho dos 9 anos de idade, a vida de São João Bosco foi marcada por uma intensa convicção de uma grande batalha. Isso é uma coisa que às vezes é esquecida e às vezes é muito pouco ressaltada. Mas São João Bosco escolheu como padroeira da congregação salesiana Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, que é um título de Nossa Senhora que auxilia os cristãos na guerra, na batalha. E qual era a batalha que São João Bosco tinha convicção de que ele estava travando? A batalha contra a mentira de Satanás. Ele que começou a ver na cidade de Turim o êxodo rural. Nós estamos falando aqui do início da Revolução Industrial e do campo, os jovens vinham para a cidade e ali não encontravam educação, ali se pervertiam, ali se perdiam. E quando eram matriculados na escola, os livros escolares estavam todos tomados de erros. Eram livros escritos contra a igreja, para tirar a fé dos jovens e para perder a alma deles. Ou seja, o reino do norte da Itália, não é? Da Casa de Savoia, era um reino maçônico. E os grandes pensadores que lutaram pela chamada unificação da Itália foram maçons. E os seus ensinamentos de indiferentismo religioso, de Deus que está lá no céu, criou o mundo, mas não se importa com as coisas aqui da terra, que essa história de igreja e religiões é uma invenção humana, e que no fundo tudo é muito relativo, e nós temos que lutar para uma espécie de religião unificada, etc. Tudo isso de luta contra a Igreja Católica e de destruição da Igreja Católica estava nos livros escolares, na época de São João Bosco. E nós podemos ver que de lá para cá as coisas não melhoraram, muito pelo contrário, se sofisticaram e ficaram ainda piores. Portanto, São João Bosco escolheu Nossa Senhora Auxiliadora
Porque Nossa Senhora Auxiliadora foi um título de Nossa Senhora dado pelo Papa Pio V, quando Nossa Senhora venceu os infiéis na Batalha de Lepanto. É uma luta armada, uma batalha naval entre cristãos e muçulmanos. Os muçulmanos estavam invadindo a Europa belicamente, e os cristãos, abençoados pelo Papa, partiram nessa batalha naval para deter a avançada dos infiéis. Ora, São João Bosco, quando foi procurar um título de Nossa Senhora, encontrou exatamente em Nossa Senhora Auxiliadora o título adequado, porque agora a avançada dos infiéis não era mais uma avançada bélica, com armas físicas, mas era uma avançada espiritual, com armas espirituais. Não eram mais canhões, mas eram livros, maus livros. São João Bosco então se põe agora a reescrever os livros de história, para que os seus meninos tivessem livros que pudessem usar, livres da ideologia. E pôs os seus salesianos a explicar a verdadeira e sã doutrina para os jovens. Essas realidades de São João Bosco não eram realidades simplesmente de uma prudência humana e de uma pessoa que, sei lá, com uma inteligência, né, e com uma esperteza, deu um jeito de ajudar a juventude. Não, todas estas coisas eram motivadas por Deus no coração de São João Bosco, através das suas experiências místicas, que eram os seus sonhos. Os sonhos de São João Bosco não eram nem sonhos inventados pelo seu subconsciente, e nem sonhos, muito menos, inventados por ele como uma espécie de gênero literário, em que ele, acordado, escrevia coisas e depois dizia: fiz um sonho. Não, os sonhos de São João Bosco eram verdadeiras experiências místicas, desde os 9 anos de idade. E nas experiências místicas deles é muito frequente esta realidade da luta espiritual. A luta espiritual, quando ele vê, por exemplo, no sonho das 2 colunas, em que o navio da igreja está sendo atacado por pequenos barcos que tentam incendiar, que tentam jogar projéteis contra o Papa, e aí o Papa morre e vem um outro Papa no lugar, mas a igreja está ancorada em 2 colunas, uma com a Eucaristia, uma grande hóstia em cima no topo da coluna, e outro a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora no topo da outra coluna. Esses 2 correntes que impedem que a nave da igreja sossobre. É luta espiritual, e por isso Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos. São João Bosco, quantas vezes ele sonhou com o inferno, exortando os seus filhos a fugirem do inferno. Quantas vezes São João Bosco, nos seus sonhos, colocava os seus filhos alerta nessa luta espiritual que todos travamos. Então, esta verdade da vida mística de São João Bosco, que era uma vida mística de luta espiritual e que depois se materializava, digamos assim, numa estratégia educadora
para atrair os jovens, porque eles estavam sendo atraídos pelo mundo, para atrair os jovens através do oratório, através de tantas, para que os jovens se empolgassem, se convencessem e se matriculassem em suas escolas para ali receber a boa doutrina. Quando perguntaram a São João Bosco por que ele havia escolhido, o título de Nossa Senhora Auxiliadora para padroeira da congregação, ele respondeu sem pestanejar: num tempo como o nosso, onde abunda a heresia e o erro, nós precisamos de uma auxiliadora. A mentira do demônio é aquilo que mais afasta não somente os jovens, mas toda a humanidade de Deus. No seu método pedagógico, São João Bosco, que atraía os jovens para o oratório, que educava os jovens com amor, com carinho, culminava em trazer os jovens para a confissão e para a comunhão. Numa época em que raramente as pessoas comungavam com frequência e, muito mais raramente ainda, as pessoas comungavam diariamente, São João Bosco exortava os seus salesianos a que confessassem os jovens o mais frequentemente possível, para que o mais frequentemente possível eles pudessem comungar. O método de São João Bosco era o oratório, era a isca para atrair o jovem, e depois confissão, comunhão. Claro, tinha muito mais coisas, mas esse era o núcleo de tudo. Ele mesmo fazia questão de ouvir os seus jovens em confissão, ele mesmo fazia questão de imprimir em seus corações a vontade de agradar a Deus, seguindo exatamente aquele plano que Nossa Senhora tinha traçado no seu sonho dos 9 anos. Ele perguntou: como é que eu vou transformar esses jovens rebeldes, esses animais ferozes, em mansos cordeirinhos? Fala-lhes da feiura do pecado e da beleza de ser de Deus e de servir a Deus, agradar a Deus, amar a Deus. É uma linguagem própria e adequada exatamente para evangelizar crianças. Ele tinha 9 anos e Nossa Senhora se adapta à necessidade pedagógica de uma criança de 9 anos. Como é que você fala para o seu filho que uma coisa é errada? Você diz: não, assim é feio, mamãe não gosta. Não é assim que você fala? Pois foi isso que São João Bosco usou como método, falar da feiura do pecado e da beleza, como é bonito, como é belo ser de Deus. Que nessa luta espiritual a Virgem de Dom Bosco e o próprio São João Bosco nos ajude a realizar o seu sonho. Um sonho que tem tudo a ver também com o nosso Mato Grosso, onde São João Bosco viu no mapa, entre os paralelos onde está exatamente Cuiabá, Lagoas, e nessa região de Lagoas surgiria uma nova civilização. Me desculpe os habitantes de Brasília, mas é uma forçação de barra dizer que Brasília é a cidade do sonho de Dom Bosco. Porque
só para concluir a homilia, senão fica muito comprida. São João Bosco diz no sonho, no original italiano, que eu fui buscar lá e traduzir, no original italiano está escrito que estas lagoas são formadas em seios, formados pelos Andes. Se você for olhar no mapa, não há nenhuma lagoa que corresponda a isso, ou seja, seio quer dizer enseadas, entradas nos Andes, seios. Não há nenhuma lagoa cavando os Andes assim e entrando no meio dos Andes. Mas, se você interpretar a palavra seio como qualquer coisa que seja uma enseada, o que é que acontece? Geologicamente falando, a Baixada Cuiabana, ou seja, o Pantanal, é um seio formado pelos Andes. Por quê? Porque quando o continente se deslocou, as placas tectônicas formaram os Andes, existe uma regra geológica que quando alguma coisa vai para cima, outra coisa vai para baixo. Ou seja, quando o continente se deslocou e os Andes se ergueram, quando algo se ergue, outra coisa baixa. E a Baixada Cuiabana, ela nasce exatamente de uma depressão criada pelo erguimento dos Andes. Porque os Andes subiram, Cuiabá desceu. E exatamente, São João Bosco vê lagoas, eu repito agora a frase, formadas nos seios dos Andes. Ou seja, são as baías do Pantanal, formadas num seio. Não são seios cavando os Andes, é o contrário, são seios que nasceram de uma depressão geológica por causa dos Andes. Então, nós somos o lugar do sonho de Dom Bosco. E ele disse, ali surgirá uma nova civilização. Evidente que ele sendo um santo, nova civilização significa uma nova civilização espiritual. Existe uma promessa de florescimento espiritual, vista por esse místico, São João Bosco, e por isso nós hoje celebramos essa Santa Missa em ação de graças. A evangelização chegou em nossas terras pelas mãos dos salesianos. É claro que havia antes uma história de evangelização, inicialmente dos jesuítas, depois dos franciscanos, etc., etc., mas na história recente, todo cuiabano mais antigo tem uma história com os salesianos e com as salesianas. Todo cuiabano mais antigo, católico, foi formado nos colégios salesianos e recebeu a fé exatamente da obra de São João Bosco. Por isso, tomemos posse de nossa vocação e de nossa missão e sejamos verdadeiramente o lugar do sonho de Dom Bosco.